quando você encontra a graça de Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo é perfeita e plena na sua vida. Você não quer mais nada a não ser fazer a vontade de Deus para a sua vida. Na quinta-feira passada, nós iniciamos esta sequência de ministrações sobre o fruto do Espírito. E eu disse aos irmãos, a título de contextualização desta mensagem, dessa carta, sobre o contexto histórico em que Paulo a escreve e a necessidade que ele tinha de estabelecer um ponto de equilíbrio entre as igrejas da Galácia. Aquelas igrejas estavam vivendo, como disse, um conflito entre uma linha de irmãos que seguiam um pensamento legalista, queriam voltar às práticas da lei mosaica para agradar a Deus, e uma linha antinomista daqueles que, a pretexto do uso da graça de Deus, estavam se voltando contra qualquer regramento. E eu disse aos irmãos que o resumo da epístola está justamente no versículo 16 do capítulo 5, quando o apóstolo Paulo nos orienta: andai no Espírito e não obedecerei à carne, ou não obedecereis, não cumprireis a concupiscência da carne, a depender da versão. Porque uma vez que nós estivermos andando sobre a orientação, a direção e a inspiração do Espírito Santo, a nossa vida como um todo será conduzida por Ele, de forma que nós não iremos fazer nada que venha a desagradar a Deus. Dessa forma, o apóstolo estabelece este ponto de equilíbrio, fugindo daquilo que ele chama aqui na mesma epístola de as obras da carne. Eu ainda disse aos irmãos, na quinta-feira passada, que carne aqui não é corpo, não é esse invólucro biológico que nos envolve, e sim a tendência da nossa natureza pecaminosa. Então hoje, com a permissão de Deus, eu gostaria de nós entrarmos na segunda parte dessa mensagem, que é justamente quando ele começa a tratar do fruto do Espírito. Os irmãos sabem que esse trecho da carta, o apóstolo está contrastando as obras da carne, sobre as quais falamos na quinta-feira passada, com o fruto do Espírito. E não é os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Porque o Espírito Santo produz na vida daquele que é regenerado por Cristo um fruto. Este fruto tem diversos aspectos. Pelo menos 9 são aqui enunciados, mas é um fruto. É o fruto do Espírito. Amados, o Espírito Santo é Ele quem produz a obra de Cristo em nós, a começar pela conversão, pela salvação. É Ele que opera a obra da salvação quando ajuda o nosso próprio livre-arbítrio para que possamos entender e compreender a mensagem do Evangelho. Se você olhar Atos, capítulo 16, versículo 14, ali está a história de Lídia. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que abriu o coração dela para que estivesse atenta ao que o apóstolo Paulo dizia. Então, é o Espírito Santo que opera essa graça preveniente, a graça antes da graça, que abre o nosso coração para entender, compreender e receber a salvação. Mas também é Ele, segundo João, capítulo 16, versículo 8, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Ele também opera a obra da conversão. Também é Ele, conforme Jesus nos assinala em João 3,3, que opera a obra da regeneração. Jesus diz a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É também o próprio Espírito Santo que ajuda aquele que já passou pela regeneração, já aceitou a Cristo como seu Salvador e agora está em processo de santificação. É o Espírito Santo que também conduz esse trabalho e essa obra.
Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo vai dizer: aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então é Ele que também produz esta obra em nós. É também Ele que nos reveste de poder. O batismo com o Espírito Santo está disponível a todo aquele que crê. O apóstolo Pedro nos diz lá em Atos 2,39, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. É o Espírito Santo também quem produz esta obra do revestimento espiritual através do batismo com o Espírito Santo. É também o Espírito Santo quem produz em nós a obra da capacitação espiritual e ministerial. Haja vista que os dons espirituais, as ministrações, as operações espirituais e os ministérios, todos são obra do Espírito Santo em nós. Amém. Aleluia. 1 Coríntios 12:11, o apóstolo diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E é também o Espírito Santo quem gera, quem produz em nós este fruto tão particular, que eu disse aos irmãos na quinta-feira passada, que é a verdadeira essência da vida cristã, o fruto do Espírito. Se existe algo que o mundo precisa ver em nós, é o fruto do Espírito manifestado na minha e na sua vida. Isso é extremamente importante que nós vivenciamos. Hoje em dia, nós somos pentecostais, graças a Deus por isso, né? Cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, cremos e valorizamos os dons espirituais. Nesta casa, você tem liberdade para fruir nos dons espirituais para a edificação da Igreja de Deus. E para que fique bem claro, o seu louvor a Deus não me atrapalha. Apenas ajuda e edifica a minha fé. Então aqui há liberdade ao Espírito Santo. E como pentecostais, nós temos a tendência de valorizarmos tanto os dons espirituais que muitas vezes, até sem perceber, nós passamos a identificar que quando alguém tem fluência nos dons espirituais, este alguém possui um selo de aprovação de Deus na vida dele. Ou você já não se deparou com a seguinte situação? Você vai conversar com um cristão, uma cristã, e ele diz: mas eu recebi tal orientação do irmão fulano de tal. Mas o que o seu pastor disse? Não, mas o irmão lá é cheio de poder. Deus usa ele em profecia, Deus usa ele em cura divina, Deus usa ele. Então, se ele falou, é de Deus. Calma. Aonde você viu que haver fluência nos dons espirituais é sinal da aprovação de Deus na vida de quem quer que seja? A Bíblia Sagrada deixa muito claro isso, que o fruir nos dons espirituais não é sinônimo da aprovação de Deus na vida da pessoa. Isso você vai encontrar descrito em diversas cartas, como por exemplo, o apóstolo Paulo trata disso em Romanos, trata disso em 1 Coríntios, trata disso em Gálatas. Isso também é enfocado nas epístolas de João. Mas espera aí, então, vamos dizer que alguém pode fruir nos dons espirituais e não ter a obra do Espírito Santo nele? Esta é uma pergunta que o apóstolo não se preocupa em responder. De certa forma, ele deixa subentendido que sim, é possível. Mas ele não se preocupa em responder. Agora, a pergunta que ele responde, que nós temos que ter clareza, é que o sinal
o símbolo da aprovação divina na vida de uma pessoa não são os dons, mas é a presença manifesta do fruto do Espírito. Esse é o ponto. A presença do fruto do Espírito manifesto na vida de uma pessoa, isso sim é sinônimo de que aquele é um verdadeiro convertido, de que aquele realmente tem relacionamento com Deus, de que aquele tem o selo da aprovação de Deus na sua vida. Então os dons espirituais são atuais? São bons? São maravilhosos. São recomendados sempre para a edificação do corpo de Cristo. Agora, o fruto do Espírito, irmãos, é imprescindível. Nós não podemos abrir mão dele. Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, o apóstolo diz o seguinte: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Ele está dizendo que é para procurar. Procure sim profetizar, busque os dons de profetizar. Não proíba falar línguas. Aqui você tem liberdade para falar línguas espirituais, para louvar, adorar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Não proibais. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias. Se alguém é ousado em profecia, ouça com temor e reverência. Não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Ele diz: não extingais o Espírito. A metáfora aqui é como um fogo. Você quer apagar o fogo? Não apague o fogo. Não extingue o Espírito. Deixe ele trabalhar. Deixe ele fluir através da sua vida. Não há problema nenhum. Agora olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E que caminho mais excelente é esse? É o capítulo 13 inteiro de Coríntios. E ele faz ali uma descrição maravilhosa e até hoje inalcançável do que é o amor verdadeiro. E o amor é o principal e o primeiro aspecto do fruto do Espírito. Então, os dons são recomendados, sem dúvida. Porém, o fruto é imprescindível. O próprio Mestre Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 7, versículo 16, nos diz o seguinte: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Sabe o que Jesus Cristo está dizendo para nós? Que a presença do fruto em nossa vida precisa ser evidente. Nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. Olha o que ele diz em Mateus 3:8. João Batista, na sua pregação, dizia o seguinte: produzi, pois, produzi, é uma ordem, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento deixa marcas, transparece resultados, demonstra que aquela pessoa de fato é convertida. Nós não podemos sequer considerar que alguém seja um crente se ele não produz o fruto do Espírito na sua vida. Onde está isso? Lucas, capítulo 6, versículo 43. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer: porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Então, se a árvore é boa, ela tem que dar bom fruto. E qual é o fruto que o convertido precisa dar? O fruto do Espírito Santo. Amém. Aleluia. A fruição nos dons, meus irmãos, pode nos levar
a admiração de um profeta. O fruir nos dons espirituais pode nos levar indevidamente a uma dependência indevida de alguém. O fluir nos dons, o destaque nos dons espirituais pode levar, infelizmente, muitas vezes acontece em diversos lugares, inclusive na igreja de Corinto aconteceu, a uma desvirtuação do propósito para os quais eles foram concedidos por Deus. A fluência nos dons espirituais pode levar a uma coisa muito séria, ao auto-engano. A pessoa tem tanta fluência nos dons espirituais que ela julga que está bem com Deus e negligencia a sua vida de devoção espiritual. O próprio Jesus diz em Mateus 7, 22 e 23: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso que eu disse que fica subentendido que é possível, sim, alguém expulsar demônios, fazer maravilhas, profetizar em nome de Deus e, de fato, sequer conhecia Cristo. O fruto é o essencial, é o inegociável, é o imprescindível na vida daquele que é cristão. O Senhor Jesus nos diz em João 15:8: nisto é glorificado meu Pai. No quê? Que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Claro, irmãos, muito claro. O Senhor Jesus ainda desenhou para nós, ele contou uma parábola da videira. Ele disse que ele é a videira verdadeira e que o seu pai é o lavrador. E ele fala com tanta clareza que ele diz que a vara que nele não dá fruto, ele corta. Mas ele limpa aquela que está dando fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Porque o propósito dele é que essa produção seja abundante. Essa produção precisa ser abundante, espontânea e inevitável nas nossas vidas. A fim de quê? A fim de glorificar aquele que nos chamou. Amém. O Senhor Jesus diz em Mateus 5,16: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Cristo deseja, sim, que nós demos muito fruto para a glória do Pai Celestial. Graças a Deus. Agora, alguns aspectos a gente precisa destacar. O primeiro deles: quem é que produz o fruto do Espírito em nós? Não é o meu esforço humano. É o próprio Espírito Santo quem produz o fruto do Espírito em nossas vidas. A vida cristã, irmãos, de fato, a vida cristã de verdade, ela só é possível como obra do Espírito em nós. Ela não é possível você levar uma vida cristã na prática pelo seu próprio esforço humano. Você precisa renunciar, entregar-se a Cristo e deixar que o Espírito Santo produza a obra dele na sua vida. Aleluia. É uma obra que começa, sim, com o novo nascimento. Começa com a regeneração produzida no momento da conversão. Mas não para por ali, não pode parar por ali. Ela tem que continuar por toda a nossa vida cristã. Aleluia. O meu esforço humano pode produzir uma
pequena melhora. Eu posso, com muito esforço, me tornar um pouco mais amoroso, um pouco mais bondoso, um pouco mais longânimo, um pouco mais benigno. Com meu próprio esforço, eu posso melhorar em diversos aspectos da minha vida. E até muitos olharem para mim e verem alguma sensível melhora. Porém, esta obra, feita pelo esforço humano, ela é parcial, imperfeita e temporária. Você não vai conseguir manter isso. Agora, quando é o Espírito Santo quem produz a transformação de dentro para fora, aí é definitiva, é perene, é profunda. Aleluia! Aí é mudança de caráter, mudança de natureza. É uma transformação de dentro para fora. O Senhor Jesus diz em João 3:6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, é evidente que esta obra, para que o Espírito Santo faça essa obra na sua vida, você precisa permitir. Porque o Espírito Santo ele não arromba o coração, ele não atropela a sua vontade. O Espírito Santo é um gentleman, ele respeita o seu livre-arbítrio. Então, quanto mais você abrir as comportas da sua alma, os cômodos mais íntimos do seu coração, ele vai entrando, ele vai transformando, ele vai agindo, ele vai mudando a sua vida. Se você manter uma caixa escura e fechada e dizer, Espírito Santo, não entra aqui, porque este é meu pecado de estimação, ele não vai entrar, não vai transformar, e a sua frutificação não será perfeita. Por isso que é importante que nós entendamos que a obra do Espírito Santo exige uma rendição completa à vontade de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus nos diz em João 3:8, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que ele está dizendo? Sem rendição não há transformação. Se você não entregar tudo 100% no altar, não haverá uma frutificação perfeita. Eu estou falando da sua vida, da sua alma, das suas vontades, dos seus desejos, da sua pessoa para Cristo. Enquanto você não abrir totalmente o seu coração e dizer, Senhor Jesus, eu entrego perfeitamente a minha vida, completamente à tua vontade, então a obra será imperfeita. O vento sopra onde quer. O Espírito Santo quer nos conduzir às nossas vidas. Mas para isso é preciso uma rendição completa. A nova natureza só surge em nós quando o velho homem é desfeito. É preciso rendição completa. Mas será que vale a pena, irmão? Será que dá para confiar? Claro que dá para confiar. É o nosso Deus maravilhoso, cuja vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Aleluia. Jesus comparou essa obra a um homem que encontra um tesouro no campo. E pela alegria daquele tesouro, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Quando você encontra a graça de Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo é perfeita e plena na sua vida, você não quer mais nada a não ser fazer a vontade de Deus para a sua vida. A rendição é completa. E a nova vida em Cristo, ela é incomparavelmente melhor. O segundo aspecto que eu queria destacar é que o processo precisa ser contínuo. Não pode parar na conversão.
Precisa ser um processo progressivo, como falamos, João 15:2. Jesus diz: toda vara em mim que não dá fruto, o Pai corta. Mas Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O fruto precisa ser abundante e duradouro. Em João 15:16, o próprio Mestre vai dizer: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Há muitos que começam bem, até produzem fruto, mas esse fruto, ele cai da videira, ele não permanece. E hoje em dia já é provado cientificamente que quando o fruto ele cai, é porque o fluxo da seiva já foi interrompido. Se você não estiver ligado na videira, buscando em Jesus Cristo a seiva verdadeira, o suco que vem da videira verdadeira, a frutificação é imperfeita, o fruto apodrece e cai. Ele nos nomeou para que vades, deis muito fruto e o vosso fruto permaneça. O processo precisa ser contínuo. Terceiro lugar, se o fruto do Espírito contrasta com as obras da carne, o processo da frutificação pressupõe a mortificação da carne. Meus irmãos, Gálatas 5, 24, 25, disse o apóstolo: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele já havia dito em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Porque o apóstolo Paulo, quando fala dessa luta entre a carne e o Espírito, usa sempre esta figura da crucificação? Por que ele sempre, quando fala das obras da carne, que nós precisamos mortificar as obras da carne, essa tendência pecaminosa do nosso próprio corpo, nós precisamos lutar contra ela, mortificá-la? Por que ele usa a crucificação? Porque a cruz era uma morte lenta. A cruz não era uma execução imediata, era uma morte lenta. A pessoa ficava ali morrendo, agonizando, muitas vezes passava dias agonizando. Quanto às obras da carne, a imagem é justamente essa. Você vai lutar constantemente. Bom seria que quando aceitamos Jesus, o Senhor nos levasse para o céu, já estávamos salvos e garantidos. Mas Ele nos deixa aqui para cumprir um propósito. E você precisa vencer a cada dia a carne, para que a obra do Espírito possa continuar na sua vida. Amém. A crucificação é um ato diário. Passa pela nossa vontade. A batalha da carne contra o Espírito é uma realidade, irmãos. Nós não podemos fugir dela. Eu lembro do grande reformador, Martim Lutero, que disse certa vez: eu achei que o meu velho homem tinha se afogado no batismo, mas aí então eu descobri que ele sabia nadar. Ele continua dia a dia lutando, querendo fazer nós voltarmos para as obras da carne, mas quando o Espírito Santo age em nós, nós podemos triunfar sobre a carne e permitir que a frutificação do Espírito Santo seja perfeita na nossa vida. Aleluia. Como podemos vencer essa luta? Primeiro, precisamos ter clareza dessa luta interior. Você precisa ter consciência de que há uma natureza pecaminosa em você que não pode ser saciada nos instintos pecaminosos que você precisa lutar contra. Segundo, precisamos ter consciência da nossa batalha exterior. Estamos em uma sociedade avessa aos princípios bíblicos, que nos instrui e nos instiga sempre a contrariar
a vontade e o padrão de Deus para nossas vidas. Precisamos ter clareza disso. Terceiro lugar, precisamos tomar Cristo como exemplo de renúncia. Nenhuma renúncia sua vai ser grande o suficiente para comparar ao que Cristo renunciou para salvar a tua alma. Tomamos Ele como exemplo de renúncia. Quarto lugar, precisamos alimentar o Espírito com coisas que são verdadeiramente afeitas à obra espiritual. Leitura bíblica, oração, jejum, louvor a Deus. Precisamos alimentar o nosso espírito com essas coisas, manter uma disciplina de devoção espiritual. Quinto lugar, precisamos submeter as nossas escolhas à vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, então eu escolho sim. Se não é a vontade de Deus, então eu digo não. Sexto lugar, e o mais importante, precisamos permitir que o Espírito haja em nossas vidas. Então a obra dele será completa. E o fruto que ele quer produzir em nós possui pelo menos 9 aspectos. Vamos iniciar hoje, permitindo o Senhor. O primeiro aspecto que ele destaca é o amor. Eu sei que algumas Bíblias, provavelmente você tem aí o termo caridade. Mas a palavra caridade não traduz a força do vocábulo grego que está aqui, que é ágape. A caridade na nossa cultura está muito associada à obra social, né? À obra de filantropia. E ágape é muito mais do que isso. Então, mais felizes foram os tradutores que usaram o termo amor. Agora, esse amor que o Espírito Santo quer produzir em nós é algo mais profundo do que é conhecido no nosso dia a dia. O amor, de acordo com o princípio bíblico, de acordo com o conceito bíblico, ele é mais do que um sentimento. O amor, ele está muito mais para uma decisão. O amor emocional, ele é romântico, é bonito, é poético, é romântico. Mas o amor, de acordo com o princípio bíblico, ele é muito mais ação, ele é sacrifício voluntário. É um amor sacrificial. O amor, enquanto esse amor comum que nós conhecemos, ele está associado a uma emoção. E como toda emoção, é volátil, é volúvel e pode ser passageiro. Mas o amor bíblico, de acordo com o princípio bíblico, é ação, é atitude, é comportamento. Por isso é perene. O amor emocional, ele é egoísta. Você quer o objeto amado para si, ele é possessivo, ele é mesquinho, ele é circunstancial. Eu amo a minha esposa, mas espero que ela também me ame. Então ele é um amor condicional. O amor, de acordo com esse conceito nosso, o amor emocional, ele é influenciável. Você pode despertar o amor, você pode provocar este amor, você pode sufocar este amor. Este amor emocional pode se tornar estranho, mudante, mutável. O amor, de acordo com o padrão bíblico, não é nada disso. Ele é altruísta. Ele vê o outro antes de mim mesmo. Ele é racional, ele não é impulsivo nem emocional. Ele é incondicional. Ele é sacrificial. Ele vem de Deus, então ele é puro, forte, perfeito. Aleluia. O amor, de acordo com o princípio bíblico, ele se baseia no próprio relacionamento nosso com Deus. Veja que o Senhor Jesus nos instrui em Mateus, capítulo 22, versículos 37, versículo 39. Ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E então, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Observa que o amor que eu manifesto em direção ao meu próximo, de acordo com o conceito bíblico, ele é um reflexo do amor que eu tenho em direção a Deus. Então, primeiro, eu preciso amar a Deus para então poder amar o meu próximo com o amor de acordo com o conceito bíblico. Para amar de verdade, para ter um amor verdadeiro, você precisa primeiro amar a Deus. E como amar a Deus? De todo o coração. É preciso devoção sincera. Não adianta apenas parecer cristão. Não adianta apenas demonstrar que é salvo. Não adianta apenas fantasiar-se de que ama a Deus. É preciso amá-lo de todo o coração. Devoção sincera. Segundo lugar, toda a alma significa decisão firme. Amor é decisão. É volição, é vontade. Eu quero amar a Deus. Não há outro Deus a emitir. Eu desejo, eu me proponho, eu quero amar a Deus. É volição de toda a alma. Em terceiro lugar, de todo o entendimento. Então é um amor racional. Não é impulsivo. Não é sentimental. Não é circunstancial. Não depende das circunstâncias. E o amor pelo próximo, além de ser um reflexo do amor em relação a Deus, é um reflexo do amor por mim mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. Então, antes de amar o próximo, você tem que amar a si mesmo e a si mesma de verdade. É preciso isso? Por quê? Porque se você vai amar com amor sacrificial o seu próximo, e você vai sacrificar-se em favor dele, só tem sentido fazer sacrifício se existe uma entrega dolorosa. Se eu vou entregar algo que não me custa nada, então não há sacrifício algum. Agora, se eu vou entregar algo que me custa muito, aí sim há um sacrifício. Para ser um amor sacrificial, precisa ser algo que me custa. Então, eu preciso sim amar a mim mesmo. Esse amor ao próximo é necessário que haja um reflexo do amor próprio. Ele é modelado pelo que recebemos de Deus, reflexo do que sentimos por nós mesmos. Por isso, a regra áurea é fazer aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Foi o Mestre Jesus que ensinou isso. Mas ele também nos ensinou um segundo nível do amor. Sempre se falava, ama o próximo como a ti mesmo. E ele disse o seguinte, em Mateus 5, 43, 44. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Jesus elevou o padrão do amor a um outro nível. Ele disse que nós não devemos amar apenas aqueles que são os nossos próximos, aqueles que estão próximos a nós, aqueles que nós amaríamos de uma forma natural. Ele disse para ele nos amarmos até aqueles que nos maltratam, que nos perseguem, que nos criticam, aqueles que se têm por nossos inimigos. Mas então, e aí o próximo fica como? Se eu vou amar os outros, fica como o próximo? Ele também subiu o nível do amor aos próximos. Ele diz em João 13,34, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, os próximos, como eu vos amei. Aí a coisa ficou forte. Porque ao próximo você tem que amar com o amor que Cristo nos amou. E Ele nos amou tanto que entregou a sua vida por nós. Então aí a expressão, a essência do amor sacrificial. Esta obra só o Espírito Santo pode produzir em nós. Eu queria falar, eu só queria citar para vocês, porque o tempo já se foi. As distorções do amor que nós temos visto hoje em dia.
A primeira distorção do amor é o amor pecaminoso. O amor em desacordo com os princípios bíblicos. Se o amor verdadeiro é um reflexo do amor que eu tenho por Deus, como é que eu posso entender um amor que contraria o princípio que o próprio Deus instituiu? Não é amor. É qualquer coisa menos amor. Porque o amor verdadeiro é reflexo do amor que Deus tem por nós e nos instrui de acordo com seus princípios. O amor complacente é a incompreensão da ideia de sacrifício. Aquele amor que é incapaz de dizer não, é incapaz de desagradar, que é escravo da pessoa amada, é um amor complacente, não é um amor verdadeiro. Porque você não está amando o outro como a si mesmo. Você sequer está amando a si mesmo. Terceiro tipo de amor distorcido, o amor possessivo. É o amor que se dispõe a qualquer coisa para ter posse, controle, domínio da pessoa amada. É um amor distorcido. Porque o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o quarto amor é o amor doentio. O amor que vulnerabiliza, que escraviza. Quantas pessoas que estão em condição subhumana, indignos da condição humana, porque não conseguem se ver distante de A, de B ou de C, e essa pessoa os oprime, os escraviza, os violenta muitas vezes, e eles se submetem a esse tipo de amor. Isso não é amor de acordo com o princípio bíblico, porque escraviza, vulnerabiliza, rapta, subjuga. O amor doentio que arde em ciúmes. Não, o amor não é assim. O amor verdadeiro é generoso, é dadivoso, é perfeito, é disposto a se doar, disposto a sacrificar, é disposto a desenvolver, a enriquecer a pessoa amada, a acrescentar. Por isso o Senhor Jesus diz em João 13,35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.